Olá pessoal, eu sou a Kiara Filomena. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Kiara Filomena e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bem, hoje eu decidi trazer um quadro diferente, uma coisa nova, uma coisa que eu gosto muito de assistir e eu espero que vocês também gostem, que são casos criminais. É um experimento, eu quero ver se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, mas isso não significa que eu vou parar de gravar os vídeos que eu costumo gravar, vlogs, desafios, vai continuar normal. Eu só vou adicionar mais esse tipo de conteúdo aqui para o canal, estou mesmo a terceiros deles para que vocês gostem. Como primeiro caso criminal, eu decidi trazer o assassino do Tinder. Tinder é uma aplicação que muita gente usa, que eu acredito que se tu nunca usaste, alguém muito próximo a ti já usou, um amigo, um primo, um vizinho. Eu decidi trazer isso como um alerta a todos nós que já usamos essa aplicação ou que temos curiosidade em usar. E não é mal nenhum usar a aplicação, vocês podem usar para conhecer novas pessoas, para fazer amizade, para dates, para o que vocês quiserem. Mas é importante ter-se muito cuidado com as pessoas que nós conhecemos, porque as pessoas são perigosas, nós não conhecemos ninguém verdadeiramente e nunca sabemos quais são as reais intenções dessa pessoa conosco, então é sempre importante estar alerta, tomamos mais cuidado. Então vamos começar. O caso de hoje retrata a história da Grace M. Rose Millane, nascida no dia 2 de dezembro de 1996, filha de David e Julian Millane. Tinha dois irmãos mais velhos de nome Declan e Michael Millane. Grace foi descrita pela família como uma jovem alegre, divertida, que gostava de curtir a vida, gostava de sair com os amigos, gostava de socializar e que ela tinha uma grande paixão por viagem. Depois dela ter terminado seu curso de marketing e publicidade na faculdade de Lincoln, na Inglaterra, em setembro de 2018, ela decidiu que ela ia abraçar essa grande paixão que ela tinha de viajar pelo mundo antes dela começar a trabalhar propriamente naquilo em que ela se formou. Bem, o primeiro destino da Grace foi para a América do Sul, para o Peru, em outubro de 2018, e ela ficou lá por 6 semanas. O segundo e, infelizmente, o último destino da Grace foi para Nova Zelândia, em novembro de 2018, onde ela queria passar lá mais ou menos umas 3 semanas, e ela decidiu que lá ela também ia passar o aniversário dela e o Natal. Grace fazia questão de estar sempre em contato com a sua família, então ela sempre mandava mensagens, ela sempre mandava fotos dos sítios em que ela estava, para que a família, claro, não ficasse preocupada, uma vez que era a primeira vez dela viajar sozinha. Então ela deixava sempre os pais e os irmãos em constante contato com ela, para que eles soubessem cada ponto turístico que ela visitava, cada hotel onde ela ficava. Bem, na Nova Zelândia, Grace decidiu visitar todos os pontos turísticos mais famosos e ela tinha o hábito também de postar tudo nas suas redes sociais, e ela era uma pessoa muito sociável, então em cada ponto onde ela visitava, ela conhecia novas pessoas e ela fazia novas amizades. Bem, no dia 29 de novembro, a Grace decidiu ir para o centro da cidade da Nova Zelândia, em Auckland. Ela ficou no hotel Base Backpackers, onde ela também fez vários amigos, onde ela conheceu várias pessoas. A Grace, como qualquer outra jovem, o que é muito normal, ela decidiu usar o Tinder para conhecer outras pessoas, ter dates. Foi então que ela deu match com um jovem chamado Jesse Shane. Pois então, no dia 1 de dezembro, um dia antes do aniversário dela, a Grace estava ali normal, numa tarde, ali a conversar com o novo date dela, que era o Jesse. Eles combinaram encontrar-se pela primeira vez, né? Porque eles não conheciam, simplesmente conversavam através do Tinder. Então, eles decidiram conhecer-se pessoalmente num prédio muito famoso que eles usaram como referência em Auckland, é o Sky City. Através das câmeras de segurança é possível ver a Grace a sair do hotel onde ela estava hospedada em direção ao ponto de encontro no Sky City. E enquanto ela espera, ela tira uma foto das árvores de Natal e manda para a família dela, que infelizmente é o último contato que ela tem com a família. Após alguns minutos, o Jesse chega e eles vão em direção ao primeiro bar-restaurante que eles ficaram, que foi o Andrews Burger Bar, onde eles ficam por algum tempo e depois eles saem em direção ao segundo local, que é o Mexican Café, onde eles ficam por um pouco mais tempo e depois decidem sair e ir para um último bar, que é o The Bluestone Room, onde eles aproximam-se mais, até trocam
trocam alguns toques e beijos e por um momento a Grace decide sair e ir à casa de banho e algo de estranho acontece. O Jesse decide vasculhar a bolsa da Grace, o que é muito estranho e não se sabe ao certo o que ele queria dentro da bolsa dela. Algum tempo depois, eles decidem sair do bar e ir em direção ao hostel, apartamento onde o Jesse estava hospedado, que chama-se City Light, onde as câmeras de segurança mostram eles a entrar no prédio e no elevador até o terceiro andar. E essa é a última imagem que se tem da Grace viva nas câmeras de segurança por volta das 21h48 daquele dia. No dia 2 de dezembro era o aniversário da Grace, então, como já é de se esperar, vários amigos, familiares ligaram para parabenizar, mas infelizmente ela não respondia e todo mundo começou a achar estranho, porque a Grace sempre foi uma pessoa super comunicativa, que usava muitas redes sociais, até que então os pais também, achando isso muito estranho, decidiram esperar um pouco até o dia 5 de dezembro, até que, não tendo contato com a filha deles até o dia 5, eles decidiram reportar o desaparecimento da Grace para a polícia de Oakland. A polícia, de princípio, quando os pais da Grace anunciaram o desaparecimento dela, não acharam que era algo muito grave, acharam que talvez ela tenha se perdido, sendo que ela era nova na Nova Zelândia, então ela podia ter se perdido, podia ter acontecido qualquer coisa. Eles não acharam que era, sei lá, um desaparecimento, um sequestro, um assassinato, que eles facilmente iriam encontrar. Porém, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então a polícia, vendo que o assunto era um pouco mais grave, eles decidiram começar a investigação. Eles foram pro hostel onde a Grace estava hospedada, que era o Base Backpackers, e eles falaram com os funcionários, perguntaram quando foi a última vez que eles viram a Grace, e eles disseram que viram a Grace pela última vez no dia 1 de dezembro, que foi no dia em que ela teve um encontro com o Jesse Shane. Pediram para investigar o quarto dela e viram que todos os pertences da Grace estavam ali. Ela não podia simplesmente ter saído e deixado tudo. Estamos a falar de passaporte, documentos importantes que ela precisa para sair do país, tudo. Ela tinha deixado tudo, ela não levou nada. Então eles acharam muito estranho, muito suspeito alguém desaparecer por tanto tempo e deixar todos os seus pertences. Através das câmeras de segurança, a polícia conseguiu ver que o último sítio onde tinha-se imagens da Grace, até onde eles tinham conhecimento, foi no Sky City, que foi o prédio onde foi o ponto de encontro da Grace e do Jesse. Foi então que a polícia viu que a Grace estava acompanhada, decidiram procurar a pessoa que estava com a Grace, descobriram que era o Jesse Shane e eles decidiram entrar em contato com ele para ter uma conversa informal. De princípio, ele não era suspeito de ter feito alguma coisa com a Grace, eles simplesmente queriam ter uma conversa com ele para saber se ele não tinha nenhuma informação da Grace, porque ele foi a última pessoa vista com a Grace através das câmeras de segurança. Conversa informal, na primeira conversa informal que a polícia teve com Jesse Shane, ele sim confirmou que ele esteve com a Grace, mas ele disse que ele só esteve com a Grace até as 20h30 e depois cada um tomou rumos ou caminhos diferentes. Depois ele esteve com um outro amigo e ele não falou mais com a Grace naquele dia, então ele não sabe o que pode ter acontecido com ela. O que, né, é mentira, porque as últimas imagens mostram que ele estava com a Grace até as 21h48. Enquanto Jesse era interrogado, outro grupo de investigadores foi ao prédio onde ele estava hospedado e pediram as imagens da câmera de segurança. Depois de um tempo, a polícia continuou a investigar e encontrou as imagens de segurança do prédio do Jesse. Então, eles tiveram uma conversa finalmente formal, foi um interrogatório formal com Jesse, onde eles voltaram a perguntar ao Jesse se ele não tinha ficado a noite toda com a Grace, se ele tinha informação da Grace, se ele sabia para onde é que ela poderia ter ido, enfim. E o Jesse manteve a história dele, a versão dele de que ele só esteve com a Grace até as 20h30 do dia 1 de dezembro e que depois ele não viu mais ela, que ela não respondia mais às mensagens dele, que ela até tinha desfeito o match no Tinder com ele, que ele achou muito estranho, mas ele não deu muita importância a isso e continuou a vida. Então a polícia acabou dizendo ao Jesse que eles estavam muito preocupados como uma forma de pressionar a ele. Or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done. E pediram ao Jesse que ele desse uma amostra de sangue para que eles pudessem incluir isso nas investigações. E o Jesse, sem problema nenhum, deu a amostra de sangue para mostrar que ele não era culpado, para mostrar que ele não tinha nenhum envolvimento com o desaparecimento ou com a possível morte
da Grace. O policial, o investigador, volta com imagens de segurança a perguntar ao Jesse o que aconteceu um dia depois do encontro que ele teve com a Grace. E ele contou uma outra história. Ele disse que ele acordou por volta das 10 horas, que ele saiu, fez outras atividades e que nem sequer teve um contato com a Grace. E através das imagens de segurança, a polícia viu que no dia seguinte o Jesse saiu do apartamento dele com uma mala cinzenta. Eles perguntaram ao Jesse por que ele estava a sair com uma mala, se ele tinha ideia de viajar, se ele estava com ideia de sair do apartamento. Ele disse que não, simplesmente era uma mala que ele estava a transportar algo, mas que esse o problema era a mala, ele podia mostrar a mala porque ele ainda tinha a mala no apartamento dele. Ele começou a dizer que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Grace ou com a morte da Grace. Ele ficou alterado, mas infelizmente a polícia sabia que ele estava a mentir porque ele já tinha as imagens de segurança que mostrava que a Grace foi para o apartamento dele, com ele, às 21h48 e que não tem imagens da Grace a sair do apartamento, então não tem como ela ter saído de outra forma. O investigador disse ao Jesse que eles iam fazer uma investigação, uma perícia no quarto dele para ver se realmente ele estava ileso de todas as acusações que ele estava sofrendo naquele momento, porque ele passou de alguém que poderia ajudar no caso para alguém que era o principal suspeito, porque ele foi a última pessoa que a Grace esteve em contato. A polícia decidiu investigar o quarto dele, então tentaram encontrar alguma coisa e eles não estavam encontrando nada, até que eles decidem fazer um teste luminal no quarto dele. Então eles viram que no carpete do apartamento do Jesse tinha uma grande mancha no chão. A polícia mostrou essas imagens ao Jesse, perguntaram o que tinha acontecido para ter aquela grande mancha. O Jesse confessa o que aconteceu com a Grace. Ele conta uma nova história à polícia. Ele acaba dizendo que sim, acaba admitindo que ele passou a noite toda com a Grace, que eles inclusive tiveram relações íntimas e que no meio dessas relações a Grace confessou para ele que ela gostava de estrangulamento, que usassem mais força no pescoço dela. Então, ele fez o que a Grace pediu ser estrangulada por ele. Segundo ele, depois disso nada aconteceu, ela continuou viva e que depois deles terem ficado juntos, eles conversaram mais um pouco e ele foi tomar banho e acabou apanhando sono na casa de banho. E quando ele volta para o quarto na madrugada, ele disse que estava com muito sono e ele não reparou se a Grace ainda estava lá ou não, e ele disse que foi para a cama e foi dormir. E no dia seguinte ele diz que acorda e vê a Grace do lado da cama dele no chão, cheia de sangue. Então ele fica apavorado, fica assustado, liga para a ambulância, mas depois ele desliga com medo dele ser acusado de uma coisa que ele não fez, que ele supostamente não fez, segundo ele. Ele decide comprar os produtos de limpeza, ele leva para o apartamento dele, limpa todo o sangue da Grace e ele decide comprar uma nova mala cinzenta, idêntica à mala que ele já tinha no quarto, para vocês verem que foi uma coisa totalmente pensada. Coloca o corpo dela na mala cinzenta. Ele alugou um carro e que ele levou o corpo da Grace para uma zona distante, montanhosa. O policial perguntou a ele se ele matou a Grace. Ele disse que não, que foi uma morte acidental. Perguntou se ele tinha intenção de matar a Grace. Ele disse que não tinha intenção de matar a Grace. Então foi quando Jesse Shane foi preso pela polícia pelo assassinato da Grace, porque a polícia já tinha provas suficientes para o prender. Então, vocês aqui podem se perguntar, mas Kiara, por que ele foi preso se ele contou que a morte foi acidental? Pois eles já tinham provas suficientes para prendê-lo. Uma das provas eram as imagens que ele tinha na câmera de segurança, que primeiro o Jesse mentiu que não estava com ela e depois foram descobrir que ele estava com ela. Ele disse que ele estrangulou a Grace. Um médico legista disse aos policiais que para alguém morrer de estrangulamento leva menos de segundos, então o Jesse estrangulando a Grace sim notou que ela já estava morta e ela de qualquer forma teria rebatido, teria dito para ele parar e ele continuou e matou a Grace. Ele viu que já tinha feito, viu que já não tinha alternativa, já não tinha o que fazer, e a polícia também descobriu através de pesquisas que ele tinha feito no celular que ele tinha pesquisado várias coisas, tipo tinha pesquisado já o sítio onde ele ia deixar o corpo dela, que ele
ele tinha assistido vídeos depois de ver que a Grace estava morta, que ele tinha tirado foto do corpo da Grace dela morta. Então é impossível ele não ter notado que ela tinha morrido depois de ele ter feito todas essas coisas, que a história dele era muito contraditória e mentirosa. Tiveram também testemunhos de várias outras moças que relacionaram-se com ele e disseram que ele era realmente muito agressivo, ele gostava de sadomasoquismo, ele gostava de estrangular e que ele já tinha feito isso com outras moças, que uma até tentou lutar com ele, tentou mostrar que ela não estava mais à vontade com aquilo que estava a acontecer e tentou pedir para ele parar, mas ele não parou e ele só parou porque a moça desmaiou. Tiveram outros relatos e ainda a polícia descobriu que o Jesse, no mesmo dia que matou a Grace, ele conseguiu sair e ter um outro date. E ele acabou confessando para o outro date que ele teve no dia em que ele matou a Grace, que ele conhecia um casal, que no meio das relações deles íntimas, o namorado acabou matando a namorada estrangulada e que foi uma coisa acidental. Contou que é incrível como as pessoas podem ser presas por erros e enfim, a moça até achou isso muito estranho, mas depois disse que era algo curioso e um pouco interessante e não deu muita importância e continuaram o date normalmente. Em nenhuma das imagens ele apareceu nervoso, como ele dizia, com medo. Ele parecia muito à vontade, tão à vontade que ele até conseguiu sair e ir para um outro date com uma outra pessoa depois dele ter cometido um crime. Ok, mas e do Jesse Shane? O que se sabe dele? Através das informações que a polícia deu, o Jesse Shane Kempson nasceu no dia 19 de dezembro de 1991 na Nova Zelândia. Não se tem informações dos pais deles ou dos irmãos, de alguma parte da família dele. Só sabe-se que os pais deles são separados e que a mãe dele saiu da Nova Zelândia e foi viver na Austrália, acabou constituindo uma nova família e acabou deixando o Jesse com o pai, até o Jesse atingir os seus 16, 17 anos e conseguir se sustentar por si mesmo. O seu pai viveu com ele, mas depois seu pai também casou-se com uma outra mulher e constituiu família. Então, aparentemente, o Jesse ficou sozinho no mundo, sem a mãe e sem o pai. E até o próprio Jesse acabou dizendo que ele tentou se reaproximar dos pais, mas não deu muito certo e que ele superou essa separação dos pais através da terapia. E através do testemunho que as outras pessoas deram, não sabe-se ao certo qual era a profissão dele, porque ele contava uma história diferente para qualquer pessoa que ele conhecia. Às vezes ele dizia que a família dele, biológica, tinha morrido e ele tinha sido adotado por pais super ricos, que ele vivia na Austrália e que ele foi para Nova Zelândia à procura de novos restaurantes para comprar. Tinha contato com várias gangues e até que ele tinha câncer e que tinha os 10 contatos. Bem, para ver que ele era um maníaco, sabia-se ao certo quem ele era. Então a polícia não encontrou um motivo de fato. Pode ser pelo abandono dos pais, pode ser, enfim, porque ele mesmo era simplesmente um criminoso. E enfim, este foi o caso da Grace M. Rose Millane, uma jovem que morreu aos seus 22 anos, infelizmente. Decidi trazer este caso porque é algo que remete muito à realidade, que é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem ver mais vídeos de casos criminais. Podem ser nacionais também, se tiver informação, ou internacionais. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!